paz do Senhor, crianças! Tudo bom com vocês? Eu sou a tia Laura. Sejam bem-vindos a mais uma EBD no Lar. Vamos orar? Fechem os seus olhinhos e vamos apresentar a nossa aula ao Senhor. Senhor, meu Deus, neste momento nós apresentamos a Ti esta aula. Que possamos abrir o nosso coraçãozinho para receber a Tua palavra e guardá-la. Nós te agradecemos também por este dia. Abençoa a nossa casa, a nossa família e a nossa vida. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. O assunto da nossa lição de hoje é a história do semeador. Você sabe o que é o semeador? O que o semeador faz? Quem sabe me responder? O semeador, olha aqui, o semeador, ele é aquele que planta a semente, ele planta a sementinha lá na terra. O semeador também cuida dessa sementinha, ele rega, põe a água para que ela cresça e se torne uma linda árvore frutífera. Você sabe o que o semeador precisa? Olha aqui, ele precisa de uma bolsinha para levar a sua semente. Ele precisa do chapéu para lhe proteger do sol. E ele precisa de blusa de manga comprida para lhe proteger do sol. E hoje a nossa história, ela vai falar sobre um semeador. O nosso texto bíblico diz: feliz quem lê este livro. Felizes aqueles que ouvem a palavra desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, parte A. O nosso texto bíblico, ele está dizendo que feliz aquela pessoa que lê o que está escrito neste livro. E feliz aquelas pessoas que ouvem e praticam o que está escrito aonde? Na Bíblia, na Palavra de Deus. Isso mesmo. Certo dia, Jesus ele estava à beira do mar da Galileia, lá na praia. E vocês sabem que por onde Jesus passava, reunia ao redor dele uma grande multidão. E nesse dia não foi diferente. Quando Jesus estava lá na praia, uma grande multidão juntou ao redor dele. E Jesus precisou se afastar deles. Ele entrou no barquinho para que todos pudessem ver e ouvir o que ele tinha a falar. Aproveitando a ocasião, Jesus começou a contar uma parábola. Você sabe o que é uma parábola? A parábola, ela é uma história que tem um significado. Então Jesus, ele sempre ensinava através de parábolas, através de histórias. E nesse dia Jesus começou a contar uma história, a história do semeador. Certo dia, o semeador saiu a semear, saiu para plantar as suas sementes. E então, ele deixou cair algumas sementes na beira do caminho. E vocês sabem, a beira do caminho é uma terra muito dura. E então as sementinhas, elas não conseguiram brotar. Logo, os passarinhos viram aquelas sementes e comeram tudo. Continuando seu caminho, o semeador deixou cair outras sementinhas no meio das pedras. Mas no meio das pedras não tem muita terra e não tem água. Porém, a sementinha até cresceu, mas ela não conseguiu que sua raiz se desenvolvesse. E então, logo quando veio o sol quente, a plantinha secou e morreu. Será que nenhuma sementinha vai dar certo? Nenhuma sementinha vai conseguir crescer? Será que o semeador desistiu? Não, o semeador não desistiu. Ele continuou o seu caminho. E mais à frente, ele lançou algumas sementes no meio dos espinhos. A sementinha até brotou e cresceu.
Mas chegou um momento em que os espinhos começou a sufocar a plantinha, começou a sufocar e ela não conseguia crescer para nenhum lado. E o que aconteceu? Ela morreu. Mas o semeador, ele não desistiu, ele continuou a sua caminhada. E finalmente ele encontrou uma terra boa, uma terra que era fértil, que era própria para o plantio. E lá ele lançou as suas sementes. E quando ele lançou a sua sementinha brotou, cresceu, se tornou uma linda árvore e que deu muitos frutos. E cada fruto desse gerou outras e outras árvores. Olha que legal! Depois que terminou de contar essa história, Jesus ele se afastou do povo. E logo os seus discípulos foram atrás dele, porque os discípulos não entenderam a história. Eles queriam saber o significado daquela parábola. Quando Jesus começou a explicar, ele iniciou dizendo que a semente, ela simboliza a palavra de Deus. A semente, ela é a palavra de Deus. E o solo, onde as sementinhas eram plantadas, significa o coração das pessoas. Então Jesus começou a contar o seu significado. Aquela plantinha, aquela sementinha que foi plantada ali na beira do caminho, é aquele coração indeciso. É aquele coração daquela pessoa que recebe a palavra de Deus, ela ouve a palavra de Deus. Mas sabe o que acontece? Vem os pensamentos maus, vem o maligno com os pensamentos maus e começa a plantar questionamentos na mente daquela pessoa. Como assim, tia? O que a senhora quer dizer com isso? Alguém vai e prega a palavra de Deus para aquela pessoa e ela ouve a palavra, mas vem os pensamentos maus, o maligno vem e começa a vir aqueles questionamentos. Quando ela ouve a palavra de Deus, alguém prega para ela e diz: olha, Jesus te ama, Jesus, ele é o seu Salvador. E aí, quando vem esses pensamentos maus, o inimigo ele começa a colocar os pensamentos, os questionamentos. Será se esse Jesus existe mesmo? Será se ele é o Salvador? Então, a pessoa começa a ficar indecisa. Será se esse Jesus existe? Viu? É dessa maneira que o passarinho vem e rouba a palavra de Deus do coração daquela pessoa. No segundo solo, em que a semente caiu no meio das pedras e veio o sol e ela não suportou aquele calor, é aquele coração duro. Por quê? Porque a pedra ela é dura. E no meio da pedra não tem muita areia, não tem água. Foi por isso que a plantinha até cresceu, mas a sua raiz ela não conseguiu crescer, não conseguiu se desenvolver, porque o solo era duro, o solo era muito duro. E Jesus explicou que são aquelas pessoas em que ouvem a palavra de Deus com muita alegria, mas como o solo não tem água, não tem nutrientes, que no caso os nutrientes e a água é a palavra de Deus, é a oração, é a comunhão com Deus, é o congregar. Então, se essa pessoa não tem isso, o que vai acontecer? Ela vai ouvir a palavra, mas quando vier o sol, que são as preocupações, que são os problemas, que são as lutas, ela vai logo desistir da fé. E como a sementinha, como a plantinha, ela vai morrer. Ela vai deixar de servir a Jesus. No terceiro solo, que foi aquele em que a plantinha, a sementinha caiu no meio dos espinhos, significa aquele coração com as feridas. Aquelas pessoas
em que ouvem a palavra de Deus com alegria, mas quando ela começa a se preocupar com as coisas da vida, ela acaba dando prioridade para tudo, menos para Deus. Ela se esquece de ler a palavra de Deus, ela se esquece de orar, ela deixa de ir para a igreja. Então essa pessoa começa a ficar fraca e os problemas começam a sufocar, a lhe causar feridas. E isso faz com que ela se afaste de Deus. A última e finalmente a terra boa, Jesus explicou que são aquelas pessoas em que o solo, o coração, ele é bem cuidado. Ele é um solo fértil, onde a palavra de Deus, onde a semente da palavra de Deus, ela vai crescer, ela vai germinar, crescer, se tornar uma linda árvore que produz frutos. Essa pessoa é aquela pessoa em que ouve a palavra de Deus e pratica tudo o que está escrito. Ou seja, quando ela aprende, quando Jesus ele ensina na sua palavra que nós precisamos obedecer, ela obedece. Quando a palavra ensina que não pode mentir porque é pecado e Deus não se agrada, ela entende que não pode. Então ela obedece. Essas pessoas são as que têm esse coração, o coração fértil. Por quê? Porque elas ouvem a palavra de Deus e praticam o que está escrito. Amém? Então, Jesus, hoje, ele nos convida a ter um coração como? Um coração do solo fértil, um coração obediente, um coração em que ouve a palavra de Deus, ou a semente, que recebe a semente da palavra de Deus e pratica. Ela não é só ouvinte, ela ouve, guarda no coração e pratica. Amém? Neste momento, eu quero convidar vocês para nós louvarmos um corinho, um louvor. Tum, 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 o seu coraçãozinho é a boa terra para semente florescer. Tum, 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 Jesus lança a semente, mas só frutifica se de fato você crer. Vamos repetir? Vamos cantar comigo? Vamos lá! 1, 2, 3. Tum, 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 o seu coraçãozinho é a boa terra para semente florescer. Tum, 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 Jesus lança a semente, mas só frutifica se de fato você crer. Mas só frutifica se de fato você crer. Amém? Então, essa semente aqui, que é a palavra de Deus, ela só vai crescer e frutificar no seu coração se você crer, se você obedecer. Amém? Neste momento, eu quero convidar vocês para nós orarmos, agradecendo pela nossa aula. Vamos lá? Todos fechem seus olhinhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por esta aula. Que possamos, Senhor, cuidar do nosso coração. Que possamos, Senhor, ser o coração do solo fértil. Um coração que ouve a Tua palavra e pratica. Um coração em que lê a Tua palavra. Um coração em que ora. Um coração em que congrega. Um coração obediente a Ti. Nós te apresentamos desde já a nossa semana. Que seja uma semana cheia de bênçãos. Assim nós te agradecemos e te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, viu? Até mais, a paz do Senhor!